fatos narrados aqui são experiências vividas pelas pessoas que nos enviou a história. Não cabe a nós, do canal, dizer se os fatos são reais ou ficção. Relato. A história que vou contar aconteceu no ano de 1997, algo que mexeu profundamente comigo e com os outros envolvidos, e que nos levou a dar um fim àquela coisa demoníaca. Desde já, não quero me identificar, mas não posso mais conviver com esse tipo de culpa, se é que se pode chamar de culpa. Também não vou revelar os nomes dos envolvidos no caso. Como mencionei, o ano era 1997. Nessa época, eu trabalhava em uma hípica no interior do estado de São Paulo. Nossa função era cuidar dos cavalos, trocar as ferraduras, domar e zelar pelo bem-estar dos animais. Com o passar dos dias, começamos a perceber que os animais estavam ficando inquietos durante a noite, mesmo os que estavam nas baias, ou soltos nos campos. Ao amanhecer, demos falta de um corcel negro, que estava em um campo, cercado próximo a um lago. O animal era dócil e, sempre antes de começarmos nosso período de trabalho, ele vinha em nossa direção e nos acompanhava até as baias. Então, disse a Raul, queria verificar o que havia acontecido. Caminhando pelo recinto, onde o cavalo ficava, mais à frente, percebi o cavalo deitado dentro de uma moita. Ao chegar perto, levei um grande susto. O animal estava caído entre a vegetação, vivo, porém retalhado por garras afiadas de algum grande animal. Imediatamente, corri de volta para as baias, falei com Raul e chamamos um veterinário. Raul ficou encarregado de ligar para o dono do Aras. Com a chegada do veterinário, o alazão foi cuidado dos ferimentos e mantido em observação. Logo, o dono do Aras, seu Roberto, chegou, perguntando o que havia acontecido. Expliquei tudo e, juntamente com o veterinário, ele disse que o animal havia sofrido um ataque terrível de um predador. Mas a única coisa que não batia, disse o veterinário, era a forma dos ferimentos, garras profundas e afiadas, e que, pelo tamanho dos ferimentos, eram de um grande animal, mais parecido com um canídeo. O veterinário disse que havia algo que não se encaixava, pois não havia um canídeo desse porte na nossa fauna, mas recomendou que seu Roberto colocasse homens para rondar a localidade, pois se existisse um animal desses por aí, ele poderia voltar. Então, eu e Raul ficamos responsáveis pela ronda naquela noite. As noites foram passando e nada de anormal acontecia. Até que, uma noite, enquanto eu estava próximo às baias, senti um arrepio, que subiu da coluna até os cabelos. Senti que estava sendo observado. Como não era noite de fazer a ronda, voltei para minha cabana, mas mesmo assim deixei uma arma por perto. As horas se passaram, mas o que me deixava intrigado era o silêncio constante, que até era perturbador. Logo, os cavalos das baias ficaram agitados. Peguei a arma e, com cautela, me dirigi até lá. Antes de me aproximar, percebi Raul parado, feito uma estátua, olhando fixamente em direção a uma grande árvore próxima ao lago. Ao me aproximar, perguntei a ele o que estava acontecendo. Com susto e todo suado, ele me disse: "Olha lá, ao lado da paineira, sobre sua sombra, um grande animal parado, nos observando." Mas o que impressionava era como ele se camuflava nas sombras, e o que perturbava eram seus olhos, refletindo a pouca luz do ambiente. Imediatamente, dei um disparo na direção do animal. O tiro acertou o tronco e fez com que o animal que estava nas sombras se revelasse, saindo correndo em direção à mata. Ao se mostrar, era um cachorro grande, mas o que nos assustou não foi por ser um grande cão, e sim a forma como ele estava correndo, feito um homem. Fizemos a ronda pelas baias, e percebemos que o telhado onde o cavalo foi atacado estava destelhado. Então, resolvi ficar para proteger o animal, e pedi para Raul e outros 2 homens que estavam de ronda naquela noite ficarem de vigilância do lado de fora. Raul subiu no telhado para ter uma visão de toda a área, e os outros 2 faziam a ronda em torno das baias. De repente, o silêncio foi cortado por um uivo de arrepiar. Depois disso, nada mais aconteceu. O dia amanheceu. Seu Roberto chegou e eu descrevi todo o acontecimento da noite passada. Com um olhar sério, ele disse: "Precisamos dar um jeito nisso antes que seja tarde, antes que essa besta ataque alguém." Perguntei a ele se sabia o que era aquilo.
Ele me respondeu que não queria tirar conclusões precipitadas, mas que era melhor fazer uma armadilha para pegar o animal. Fomos até onde a criatura estava na noite passada. Reparamos algumas pegadas estranhas e, logo depois, onde achei o cavalo ferido. Em seguida, adentramos o matagal por onde a criatura veio e percebemos que dava para uma estradinha abandonada, cheia de mato, e logo ao fundo, uma mata fechada. Voltamos logo em seguida. Ao sair da mata, Sr. Roberto observou o local e apontou para uma baixada próxima, ao lago, com uma árvore por perto, e disse: chamem os outros. Ali faremos uma armadilha, com mais de 5 metros de profundidade, e no fundo coloque estacas para ferir a besta, pois se for o que eu acho, é perigoso demais enfrentar aquilo. E mandem matar um porco, deixem-no sobre a armadilha, amarrado no galho, para atrair a criatura. Já curioso, perguntei ao Sr. Roberto o que seria aquilo. Ele me olhou e disse: Carlos, se não estiver enganado, essa criatura que vocês me descreveram é um lobisomem. A palavra ressoou como um prenúncio de terror, e ao mesmo tempo comecei a suar frio. Logo, Sr. Roberto disse: vamos, chamem os outros. Precisamos terminar isso antes de anoitecer. Com a ordem dada, seguimos as instruções do patrão. A armadilha estava pronta, com mais de 4 metros de comprimento e 5 de profundidade, e no fundo estacas afiadas fincadas no chão. Sobre ela, bambu, juntamente com folhas de palmeira e folhas secas para disfarçar a armadilha. E para finalizar, amarramos o porco no galho indicado pelo patrão. Peguem suas armas, e cada um fique em uma posição sobre uma das árvores. Não atirem até a criatura cair na armadilha. A noite chegou. As horas se arrastaram, e aquela angústia, junto à ansiedade, tornava tudo mais medonho. De repente, um uivo cortou o silêncio, alto e arrepiante, vindo da escuridão. A criatura emergiu das sombras da paineira, em 4 patas, hesitante, farejando o ar como se pressentisse o perigo. Então, parou, farejou novamente e fixou seus olhos brilhantes na direção da árvore onde eu estava. Um arrepio percorreu minha espinha. Se aquilo fosse mesmo o que Sr. Roberto dissera, era muito mais inteligente do que imaginávamos. Uma brisa fria soprou, trazendo o cheiro de sangue do porco pendurado no galho. A besta, cautelosa, aproximou-se da isca analisando cada detalhe. De repente, levantou-se, soltou um rosnado gutural e saltou sobre a presa, caindo na armadilha com um baque surdo. Um uivo de dor ecoou pela noite, um som bestial que congelou o sangue nas veias de todos nós. Seu Roberto foi o primeiro a chegar. Dê uma olhada, disse ele, com a voz carregada de tensão. Muitos não acreditam, mas vocês estão diante de um lobisomem. A luz da lanterna revelou a criatura, debatendo-se na armadilha, tentando escalar as paredes escorregadias. Seus olhos, antes brilhantes, agora ardiam em ódio puro, fixos em nós. Relaxem, ordenou Sr. Roberto, façam uma fogueira. Hoje, passaremos a noite aqui. Ele não sairá da armadilha, mesmo ferido pelas estacas. Com medo, obedecemos. A criatura uivava e grunhia, emitindo sons que pareciam vir de um pesadelo. As horas se arrastaram, intermináveis, até que o dia começou a raiar. A criatura, exausta, silenciou seus uivos, e grunhidos guturais deram lugar a gritos de agonia. Ao nos aproximarmos, vimos um homem nu, coberto de feridas, debatendo-se na armadilha. Tirem-no daí, ordenou Sr. Roberto, amarrem e o levem para as baias, sempre apontando uma arma para ele. Não deixem ninguém se aproximar. Dispensarei os outros funcionários, darei-lhes um dia de folga. Fizemos como ordenado. Ao retornar, Sr. Roberto interrogou o homem, mas ele não respondeu, apenas o encarou com ódio. Raul questionou a decisão do patrão, mas ele respondeu: essa pessoa, se aqui podemos chamá-la assim, é uma fera assassina disfarçada de homem. Ao terminar de falar, uma risada maligna ecoou do homem amarrado, congelando todos nós. Preparem-se, disse Sr. Roberto, a noite se aproxima, e não podemos soltá-lo. A noite caiu, e os gritos do homem ecoaram pelas baias, agitando os animais. De repente, um uivo bestial irrompeu, e vimos a criatura tentando escapar pelo telhado. Abrimos fogo, acertando em cheio, mas ela se levantou. Não parem de atirar, gritei para Raul, enquanto tentava atingir a besta. O caos se instalou. Cavalos corriam e relinchavam, a criatura saltava e grunhia,
e os tiros ecoavam pela noite. A criatura, em pé sobre o telhado, saltou em minha direção. Fechei os olhos, esperando o impacto, mas ouvi mais tiros e o corpo da criatura caindo ao meu lado. Ainda viva, a criatura tentou fugir, mas foi alvejada por mais tiros e caiu, sem fôlego. Seu Roberto, aproximando-se, disparou um tiro, certeiro no meio da testa da criatura, que finalmente silenciou. O corpo começou a se transformar, voltando à forma humana. Seu Roberto ordenou que enrolássemos o corpo e o enterrássemos na estrada abandonada próximo à mata. E se caso alguns dos outros funcionários perguntasse, era para dizer que foi um ataque de onça. Para nós 5, ficaria o segredo de que havíamos dado cabo de um lobisomem. Hoje, aos 78 anos, ainda tenho pesadelos com aquela noite, e também o peso daquela noite. O trauma me acompanha até hoje. Não sei se fizemos o certo, mas fizemos e matamos um lobisomem. Gostaria que o canal contasse a sua história? Nos envie, não precisa se identificar. Ficaremos gratos em poder contá-las. Os links de contato estão nas descrições de nossos vídeos.